Olá, pessoal! Vamos dar início então a mais uma resolução de exercício sobre os movimentos de isometria, sendo eles de reflexão, translação e rotação. Primeira questão, tirada da Olimpíada Brasileira de Matemática. Se girarmos no sentido anti-horário o pentágono regular ao lado, de um ângulo de 252 graus em torno do seu centro, qual figura será obtida? Bom, então o pentágono tem 5 lados, então ele está dividido em 5 triângulos. O pentágono todo ele tem um ângulo interno de 360 graus. Então, primeiro, vamos dividir o 360 por 5, que nos dá 72 graus. Ou seja, a cada 72 graus, aquela parte colorida ali, aquele triângulo azul colorido, ele se desloca para a próxima casinha. Ok? Ele se desloca para o próximo triângulo. Como se fossem as hélices ali de um ventilador. Só que o ângulo que nós queremos girar é 252 graus. Então, vejamos quantos movimentos desse a gente tem que fazer para chegar até os 252 graus. Então, eu vou pegar o 252 e vou dividir por 72. Ou seja, 3 movimentos e meio. Então, se o meu triângulo azul colorido está nessa posição, eu vou girar 1, 2, 3. E aí, eu preciso fazer mais meio movimento. Ou seja, o triângulo colorido vai ficar aqui, ó, entre esses dois. E a alternativa correta, então, é a alternativa B. Questão 9. Apesar dos nossos estudos sobre isometria centrarem-se no plano, elementos da geometria espacial podem sofrer transformações isométricas também. Considere, por exemplo, uma ficha em um fichário de gaveta. Ao abrir essa gaveta, que tipo de movimento isométrico a ficha sofre? Então, quando eu abro uma gaveta, a ficha que está lá dentro, ela sofre um deslizamento, ela vem de dentro para fora. E isso caracteriza, então, um movimento de translação. Questão 10. Considerando o triângulo ABC no plano cartesiano, faça o que se pede. Primeiro, letra A. Construa um triângulo simétrico por reflexão ao triângulo ABC em relação ao eixo vertical Y e determine as coordenadas do vértice do triângulo formado. Então, eu quero criar um triângulo refletido em relação ao eixo Y, como se eu colocasse um espelho no eixo Y. Então, observe, o ponto A está a uma casinha de distância, ele vai lá para o outro lado a uma casinha de distância também, só que agora para a esquerda. O ponto B está a 4 casinhas de distância, então, 4 à esquerda. E o C está a 2 à direita do eixo Y, lá do outro lado à esquerda, 2 casinhas de distância do eixo Y. Ligando todos eles, eu formo o meu triângulo e vou nomear os seus vértices, então, de A', B' e C'. Agora, as coordenadas de cada um dos vértices. Então, o ponto A' tem coordenada -1 para x e 1 para y. O ponto B' tem coordenada -4 para x e 2 para y. E o ponto C' tem coordenada x menos 2 e y igual a 3. Letra B. Aplique o movimento de translação do triângulo ABC 4 unidades para baixo e identifique as coordenadas dos vértices do triângulo formado. Então, o movimento de translação, ele é esse deslizamento. Então, eu vou deslizar o meu triângulo 4 casas abaixo. Então, primeiro ponto A, 4 casinhas abaixo, o ponto B, 4 casinhas, e o ponto C, 4 casinhas. Ligo um no outro, nesse caso ele fica na mesma posição, e vou nomear os meus vértices, então, de A 2 linhas, B 2 linhas e C 2 linhas. Agora, a coordenada de A 2 linhas, 1 para x e menos 3 para y, a do B, 4 para x e menos 2 para y, e a do C, 2 para x e menos 1 para y. Questão 11. Em relação ao quadrilátero ABCD, faça o que se pede em cada item. Primeiro, construa em relação ao quadrilátero ABCD o quadrilátero simétrico por translação, 6 unidades para a esquerda. Depois, escreva as coordenadas do quadrilátero construído. Bom, pessoal, nesse caso, ele já deixou as marcaçõezinhas ali, né? Então, quando ele fala o simétrico por translação, é exatamente a mesma figura, só que ela deslizada 6 casas para a esquerda. Então, será essa figura aqui. E agora, nós também queremos as coordenadas dele. Então, começando lá no ponto A, lá no canto inferior esquerdo. Então, a coordenada é -5 e 1,
Seguindo aqui para o ponto B, menos 2 e 1. Subir para o ponto C, menos 1 e 4. E finalizando no ponto B, de coordenadas menos 4 e 4. Na letra B, construa o quadrilátero ABCD, linha B', C', D', simétrico por reflexão ao quadrilátero ABCD em relação ao eixo da horizontal. Bom, vamos fazer essa primeira etapa primeiro. Eu quero refletir o quadrilátero verde, o ABCD, em relação ao eixo X, ao eixo da horizontal. Então, ele vai se refletir lá embaixo, ok? Olha lá o reflexo dele para baixo, como se eu colocasse um espelho sobre o eixo X. Agora, feito isso, construa outro quadrilátero por reflexão a este quadrilátero, a linha B', C', D', em relação ao eixo vertical. Depois, escreva as coordenadas deste último quadrilátero construído. Agora, eu quero novamente fazer por reflexão, só que percebam que o que eu desenhei está à direita e eu vou refletir ele lá na esquerda. Está lá, então, o meu quadrilátero por reflexão. E agora eu quero as coordenadas deste último. Então, começando no ponto A, o ponto inferior esquerdo, ele tem coordenadas menos 5 para x e menos 4 para y. Vindo aqui para o ponto B, menos 2 para x e menos 4 para y. Subindo no ponto C, menos 1 para x e menos 1 para y. E finalizando no ponto B, menos 4 para x e menos 1 para y. Questão 12. Cite 3 situações do cotidiano que sugerem o movimento de translação. O movimento de translação, então, é o deslizamento. Posso citar um elevador em movimento, que ele se desliza para cima e para baixo. O vagão de um trem, que conforme segue o trilho ele vai deslizando. Ou ainda um carro em movimento.